Olá! Hoje a gente vai conversar sobre autocuidado e perfeccionismo. Eu sou a psicóloga Gabriela Balardim Geara e venho conversar com vocês sobre esse tema porque em época de quarentena, de isolamento social, a gente precisa desenvolver o nosso autocuidado. E eu tenho percebido que muitas pessoas têm dificuldade de cuidar de si e até mesmo de gostar de si por causa do perfeccionismo. O que é o perfeccionismo, então? O perfeccionismo é um padrão alto de exigência consigo mesmo e com os outros, com o trabalho que você executa, com o trabalho que os outros executam. O perfeccionismo é um alto padrão de realização, em que a gente só se satisfaz quando tudo fica perfeitamente colocado no lugar, na hora certa, da forma como a gente tinha imaginado. Então, as pessoas perfeccionistas tendem a ser muito controladoras, porque como tudo tem que ficar dentro de uma certa regra, de um certo padrão esperado, é muito complicado quando as coisas começam a fugir do controle, porque começa a fugir daquilo que a pessoa queria. E aí, como é que entra o autocuidado nessa história toda? Entra no fato de que às vezes a gente sai do nosso controle. A gente às vezes não consegue fazer tudo aquilo que a gente tinha se planejado. A gente às vezes se surpreende com os nossos limites. De às vezes a gente ser mais frágil do que a gente imagina, ou mais teimoso do que a gente imagina. Enfim, a gente às vezes é diferente daquilo que a gente enxerga em nós. E aí a gente se surpreende com algumas dificuldades ou quando existem muitos imprevistos no mundo. E essa pandemia do coronavírus é um exemplo de um grande imprevisto mundial. E aí, como é que a gente faz então? A gente precisa entender que o autocuidado ele não vem da perfeição, ele não vem dessa vontade de fazer tudo perfeitamente, de ter tudo direitinho, de ter tudo no seu lugar, de ter tudo planejado. O nosso autocuidado e o amor próprio, eles não vêm da perfeição, nem da nossa perfeição, daquilo que a gente cobra de nós, e também não vem da perfeição que às vezes a gente consegue bancar por um certo tempo para os outros. O autocuidado, ele vem do amor próprio, do gostar de si mesmo apesar de tudo, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa vontade de ter tudo sob controle, apesar de a gente ter uma ânsia terrível de colocar tudo da nossa forma, de ordenar o mundo à nossa maneira. O autocuidado, ele vem justamente da capacidade que a gente tem de nos ver enquanto humanos, enquanto seres imperfeitos e que necessitam de cuidado, de autocuidado, para que a gente possa ir melhorando aos poucos. É muito diferente a gente se cobrar ser perfeito para depois se cuidar, para depois se parabenizar, para depois comemorar uma conquista. Não, a gente pode e deve, em função do nosso autocuidado, monitorar todos os passos da nossa trajetória e ir acompanhando a maneira como a gente se sente, ir cuidando do nosso corpo, das nossas emoções, para que a gente possa expressar o que a gente tem de melhor. O autocuidado, ele é amigo do melhor que há em nós, porque se a gente consegue se cuidar, a gente consegue expressar ao máximo o nosso potencial. E de alguma forma é isso que os perfeccionistas querem, né? Que a gente consiga fazer o nosso melhor.
Então, o autocuidado, ele vai propiciar que o nosso melhor seja feito de uma maneira saudável, no tempo em que isso for possível, e não no tempo de uma exigência mental absurda que a gente cria com padrões extremamente rígidos. Faz sentido para você isso que eu estou comentando? É importante que a gente se cuide para que a gente atinja o nosso pleno potencial, para que a gente realize o máximo de coisas possíveis. Então, nesse momento de quarentena, procure flexibilizar um pouco os seus padrões, as suas cobranças e entenda que você não precisa acertar para depois você conseguir se cuidar. Bem pelo contrário, você deve se cuidar para que as coisas comecem a se acertar, para que as coisas comecem a sair e acontecer como você deseja, ou melhor ainda, dentro do melhor potencial possível, né? Essa é a reflexão que eu queria trazer para hoje, porque a gente descolhe um pouco o perfeccionismo como uma exigência para que a gente possa se cuidar, que a gente sim tome isso como uma prioridade e faça do autocuidado uma rotina nossa, para que a gente mantenha a nossa saúde e o nosso potencial de continuar evoluindo cada dia mais. Fico à disposição para quem quiser conversar um pouco mais, podem me contatar através do meu perfil aqui no Psicologia Viva, é só procurar pelo meu nome, que é Gabriela Balardim Geara, e a gente segue conversando sobre isso por lá. Até a próxima e tchau, tchau!